A paz do Senhor Jesus, um bom dia a todos. Eu sou Rita de Cássia, congrego aqui na Igreja Evangélica da Paz, situada na rua Silva Jardim 503, no Macuco, em Santos, sob a direção do pastor Natanael Rinaldi Filho. Hoje nós vamos meditar num tema muito importante para os novos convertidos e para os anciãos também. Chama-se o processo da salvação, que vai estar no texto de Romanos 5, versículo 21. Diz assim a palavra: para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Tema lindo, já um versículo que nos alegra muito o coração. Vamos orar antes de tudo, vamos agradecer a Deus. Senhor Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nos colocamos hoje aqui diante de Ti, Senhor, para meditarmos sobre a palavra do processo da salvação. Nós já Te agradecemos, ó Deus, pelo dia de hoje. Nós já Te agradecemos pela vida de Jesus, que morreu pelos nossos pecados, pelas nossas enfermidades, para que tivéssemos vida e vida eterna. Ó Senhor, muito obrigada pelo sacrifício de Jesus. Meu Deus, toma nas Tuas mãos os ouvintes, toma nas Tuas mãos, Senhor, as minhas palavras que venham do Senhor. Toma nas Tuas mãos, Senhor, a vida de cada um de nós aqui, de todo o Teu ministério, Senhor. Que o Senhor possa alcançar corações sedentos da Tua palavra e que o Espírito Santo possa mover dentro desses corações para ter um melhor entendimento, porque só o Espírito Santo pode fazer a obra, porque só o Espírito Santo é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Nós Te agradecemos em o nome santo de Jesus. Amém. Nós vamos falar então do processo da salvação. Vou ler de novo, quem quiser me acompanhar, nós vamos ler bastante versículos. Romanos 5, versículo 21. Para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. A salvação é um dom da graça de Deus, mas somente podemos recebê-la em resposta à fé do lado humano. Então, Deus nos dá a graça. Deus vai nos conceder a graça da parte dele para entendermos o que é salvação, para que entendamos que nós somos pecadores, que precisamos da salvação para termos a vida eterna. E nós precisamos do quê? Da fé. Temos que colocar a nossa fé em ação. Então, para entender corretamente o processo da salvação, precisamos entender duas palavras importantes. Duas palavras que são fé e graça. Vamos primeiro falar da fé. A fé salvífica é essa que vem do nosso lado, do lado humano, contribuindo para o Senhor na graça que Ele dá para nós. A fé em Jesus Cristo é a única condição prévia que Deus requer do homem para a salvação. Então, Deus espera de nós que tenhamos fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo. A fé não é somente uma confissão a respeito de Cristo, mas também uma ação dinâmica que brota do coração do crente que quer seguir a Cristo como Senhor e Salvador. Então veja a importância. A fé ela é muito importante porque ela vai fazer que junto da graça alcancemos a vida eterna na pessoa do Senhor Jesus Cristo como nosso Senhor e o nosso Salvador. Vamos ler em João 10, o versículo 4 e 27. Então, João 10, versículo 4 e 27. João
10. Vamos lá. Se você não está com a Bíblia nas suas mãos, anote os versículos para depois você estudar um pouquinho depois. João 10, versículo 4 e 27. João 10, 4. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Estamos falando de Jesus, o bom pastor. E o versículo 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. Olha só que bênção. Jesus faz tudo por nós, ele é o bom pastor, ele deu a sua vida por nós, né? Vamos lá. Importa em crer de todo o coração. Vamos ler o Romanos 6, 17. Romanos 6, 17. Importa crer de todo o coração. Mas, graças a Deus, que tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração a forma de doutrina que fostes entregues. Então, esse obedecestes à forma de doutrina, vamos estudar um pouquinho. Na igreja primitiva, os novos crentes, com dedicação, observavam certos padrões específicos de ensino e conduta, baseados nos ensinos apostólicos, na comunhão com Cristo e com a dedicação a Ele. A suposição de que o cristianismo não tem padrão de ensino regulando o pensamento e a prática, ou de que a existência de regras de conduta é legalismo, é estranha ao conceito paulino de fé cristã. O cristianismo exige obediência sincera aos padrões divinos. Então, aqui está bem característico que nós temos que se entregar de coração também para o Senhor, entregando também as nossas vontades e a totalidade do nosso ser a Jesus Cristo, como ele é revelado no Antigo Testamento. A fé inclui uma palavra muito importante, chama-se arrependimento. Isto é, desviar-se do pecado com uma verdadeira tristeza. Vamos ler em 2 Coríntios, capítulo 7, verso 10. 2 Coríntios 7, 10. 2 Coríntios 7, versículo 10. 2 Coríntios 7, 10. Diz assim a palavra. Porque a tristeza segundo Deus opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Olha que comparação importante. Duas tristezas, a de Deus e a do mundo. A de Deus opera o quê? O arrependimento para a salvação. E a tristeza do mundo opera a morte. Por que nós estamos falando assim do mundo? Porque a pessoa que não tem o Senhor Jesus Cristo como seu único suficiente Salvador, ele está à mercê do mundo. E o mundo é regido pelo nosso inimigo, pelo maligno, por Satanás. Então, essa tristeza que o mundo dá, segundo Satanás, opera o quê? A morte espiritual. Ao contrário, que a tristeza segundo Deus pelos pecados feitos, gerando arrependimento, gera o quê? A salvação eterna. Muito importante esse versículo. Voltar-se para Deus através de Cristo. A fé salvífica é sempre fé acompanhada de arrependimento. Vamos ler em Mateus 3, versículo 2. Então, é arrependimento e fé. Os dois têm que estarem juntos. Mateus
capítulo 3. Mateus, capítulo 3, o verso 2. Diz a palavra: João Batista, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Este arrependei-vos, nós vamos meditar um pouquinho. O significado básico de arrependimento, do grego que é metanoia, é voltar-se ao contrário, dar uma volta completa. Trata-se de abandonar os maus caminhos e voltar-se para Cristo. E, através de Cristo, voltar-se para Deus. A decisão de abandonar o pecado e querer a salvação em Cristo importa em aceitar a Cristo não somente como Salvador da penalidade do pecado, mas também como Senhor das nossas vidas. Por conseguinte, o arrependimento envolve uma troca de senhores, ou seja, do senhorio de Satanás para o senhorio de Cristo e de sua palavra. O arrependimento é uma decisão livre da parte do pecador. Deus dá o livre-arbítrio, possibilitada pela graça divina, capacitadora, que lhe é concedida quando ele ouve o evangelho e nele crê. Por isso nós temos que pregar o evangelho, temos que falar o evangelho. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. A definição da fé salvífica como mera confiança em Cristo como Salvador é totalmente inadequada ante a exigência do tipo de arrependimento feita por Cristo. Ou seja, não adianta você ter fé, ter a graça de Deus, se você não se arrepender. Você tem que mudar se arrependendo, mudar de direção. Você ia por um caminho, você vai voltar e ir por outro caminho, porque ali o caminho é do pecado, leva à morte, separação de Deus, o inferno. Quando você volta-se a Cristo, chegando-se a Deus, porque a palavra fala, Jesus diz, ninguém vem ao Pai senão por mim. Você passa a ter a vida eterna. Só que esse arrependimento, ele tem que ser constante nas nossas vidas, na caminhada do cristão. Porque a palavra diz que nós somos pecadores. Por mais que você aceitou a Jesus, tem o Espírito Santo te orientando, nós também pecamos. Então, diariamente, temos que nos arrepender. Se arrepender do que falamos, do que pensamos. Nós vamos meditar mais um pouquinho na frente. A fé que inclui o arrependimento é uma condição imutável para a salvação. Essa palavra imutável ela é muito forte, ou seja, é inegociável. Para que haja salvação, tem que ter o arrependimento e a fé genuína na pessoa do Senhor Jesus Cristo. O arrependimento foi uma mensagem básica na pregação dos profetas do Antigo Testamento, de João Batista, como nós lemos aqui, de Jesus Cristo e dos cristãos no Novo Testamento. A pregação do arrependimento sempre deve sempre acompanhar a mensagem do Evangelho. Então, você falou do Evangelho, faça o apelo para que a pessoa venha entender que ela precisa se arrepender do seu mau caminho, dar uma oportunidade para que o Espírito Santo mova naquele coração, como fala a palavra, endurecido, e se converta à pessoa do Senhor Jesus como suficiente e salvador, e voltando-se a Deus. Muito bom. A fé inclui sincera dedicação pessoal e fidelidade a Jesus Cristo, que se expressam na confiança, no amor, na gratidão e na lealdade para com Ele, para o Senhor Jesus Cristo. A fé, no sentido mais elevado, não se diferencia muito do amor. É uma atividade pessoal de sacrifício e de abnegação para com Cristo. Vamos ler Romanos 6,17?
Vamos ler Romanos 6, versículo 17. Mas graças a Deus, que tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração à forma de doutrina que fostes entregues. Vamos meditar um pouquinho nesse versículo. Na igreja primitiva, os novos crentes, com dedicação, observavam certos padrões específicos de ensino e conduta, baseados nos ensinos apostólicos, na comunhão com Cristo e na dedicação. Esses padrões eram, mais provavelmente, um resumo da doutrina e da ética cristã com que o convertido concordou quando aceitou a Cristo como seu novo Senhor. É a sã doutrina ou as palavras sadias, conforme as referências nas epístolas pastorais. Vamos voltar aqui. A fé em Jesus como nosso Senhor e Salvador é tanto um ato de um único momento, como uma atitude contínua para a vida inteira. Então, veja bem, você aceita Jesus uma vez, com fé, mas essa fé ela é uma fé contínua para a vida inteira, que precisa crescer e se fortalecer. Vamos ler João 1, versículo 12. João 1, versículo 12. Nós precisamos crescer em fé, em graça. João 1, versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Veja bem, muitas pessoas a gente chega a conversar e eles falam, eu sou filho de Deus, eu creio no Deus Altíssimo, eu creio naquele lá de cima. Isso é um equívoco, porque a pessoa ela é uma criatura criada à imagem e semelhança de Deus. Mas para ser filhos de Deus, precisamos tomar uma atitude que nós já estamos falando. A fé, a graça de Deus que Ele derrama e o nosso arrependimento. Então, fé e arrependimento caminham juntos da nossa parte e Deus libera a graça dele, porque Ele quer que todos venham ao conhecimento do Senhor Jesus Cristo e todos sejam salvos. Então, vamos falar um pouquinho sobre os filhos de Deus. Nesse versículo de João 1,12, o homem tem o poder de se tornar filho de Deus somente, veja bem, essa palavra é importante, somente se crer no nome de Cristo. Quando ele o recebe, nasce de novo e é feito filho de Deus. Portanto, nem todas as pessoas são filhos de Deus no sentido bíblico. Ficou mais claro agora, né? Então, a gente tem que ter isso em mente. As pessoas que não têm o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador são criaturas de Deus. Aqueles que receberam Jesus como Senhor e Salvador são filhos de Deus. Amém? Vamos lá. Porque temos fé numa pessoa real e única que morreu por nós. Nossa fé deve crescer. Vamos ler Romanos 4, versículo 20. Diz assim: E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Isso é Abraão, quando foi justificado pela fé, dando glória a Deus. A confiança e a obediência transformam-se em fidelidade e devoção. Então, a confiança e obediência à palavra transforma-se em fidelidade e devoção. Você é fiel à palavra e vou entender o que a palavra está falando e vou entender o que a palavra quer que eu faça. Romanos 14, versículo 8. Vamos ler. Romanos 14, versículo 8. Muito importante esse versículo. Porque se vivemos para o Senhor,
vivemos. Se morremos para o Senhor, morremos. De sorte que, ou vivamos, ou morramos, somos do Senhor. Olha que maravilha! Somos do Senhor. A nossa fidelidade e devoção transforma-se numa intensa dedicação pessoal e amorosa ao Senhor Jesus Cristo. Vamos ler João 15, verso 4. João capítulo 15, verso 4. Muito interessante esse versículo também. Está em mim e eu em vós, como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira. Assim também vós, se não estiverdes em mim. Quando ele fala, está em mim, vamos meditar um pouquinho. Quando uma pessoa crê em Cristo e o recebe, e tem o seu perdão, recebe a vida eterna e o poder de estar ou permanecer nele. Tendo esse poder, o crente precisa aceitar a sua responsabilidade quanto à salvação e permanecer em Cristo. Assim como a vara só tem vida enquanto a vida da videira flui na vara, o crente tem a vida de Cristo somente enquanto esta vida flui nele, pela sua permanência nele, em Cristo. A palavra grega aqui é memo, que significa continuar, permanecer, ficar e habitar. Então, temos que continuar ficando no Senhor. Temos que continuar permanecendo. As condições mediante as quais permanecemos em Cristo são como nós podemos ficar em Senhor Jesus Cristo. Conservar a palavra de Deus, olha aí, continuamente em nosso coração e mente, tendo-a como o guia das nossas ações. Olha que importante. Cultivar o hábito da comunhão constante e profunda com Cristo, a fim de obtermos o quê? Dele forças e graça. Obedecer a seus mandamentos e permanecer no seu amor e amar uns aos outros. Conservar nossa vida limpa mediante a palavra, resistindo a todo pecado, ao mesmo tempo submetendo-nos à orientação do Espírito Santo. Por isso que o processo da salvação é um processo. Diariamente, nós temos que continuarmos estando no Senhor, através do quê? Da palavra, comunhão com o Senhor através da oração, obedecendo os seus mandamentos, permanecendo no seu amor e também amor aos outros, e resistindo ao pecado. O salvo não vai ficar livre de tentações do pecado, mas ele tem a força do Espírito Santo para resistir ao pecado. Clamando pelo sangue de Jesus, tendo a mente e o coração voltado para o Senhor Jesus, o pecado não chega, ele pode rodear, mas ele não chega. Porque nós temos a orientação, como nós vimos aqui, do Espírito Santo. E a palavra, conforme nós vamos estudando e lendo, ela vai nos limpando. Então, isso tem que ser diário. Por isso chama-se o processo. Não importa se você tem 1 ano ou 30 anos do Senhor Jesus contigo. Você diariamente precisa ter esse compromisso de oração, comunhão, afastar-se do pecado, se encher do Espírito Santo. Amém? Vamos falar sobre graça agora? No Antigo Testamento, Deus revelou-se como o Deus da graça e misericórdia, demonstrando amor para com o seu povo, o povo de Israel. Não porque este merecesse, mas por causa da fidelidade de Deus, a sua promessa feita a Abraão, Isaque e Jacó. Deus tinha prometido, então ele cumpriu. Não é Deus que mente, é um Deus que cumpre. Os escritores bíblicos dão prosseguimento ao tema da graça como sendo a presença e o amor de Deus em Cristo Jesus, transmitidos aos crentes pelo Espírito Santo.
e que lhes outorga misericórdia, perdão, querer e poder para fazer a vontade de Deus. Então, não é na nossa força, não é no nosso querer, é na graça do Senhor Jesus, na graça que vem de Deus, pelo amor de Deus derramado nos nossos corações e ajudado pelo Espírito Santo, terceira pessoa da Trindade. Vamos ler 1 Coríntios 15, 10. 1 Coríntios 15, 10. Diz assim as Escrituras: mas, pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Glória a Deus. Toda atividade da vida cristã, desde o seu início até o fim, depende dessa graça divina. Deus concede uma medida da sua graça como dádiva aos incrédulos. Deus dá, nós já falamos, mas precisamos ter fé e arrependimento, a fim de poderem crer no Senhor Jesus Cristo. Então, quem faz com que venhamos a crer no Senhor Jesus Cristo é o próprio Deus, através da sua graça. Vamos ler 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 4. Eu me alegro muito quando falo do Senhor. Por mais que tenhamos muito tempo de sermos filhos do Senhor, essas palavras sempre vêm ao encontro, nos faz lembrar de quando nós éramos do mundo, ovelhas desgarradas, não tínhamos o Senhor, ouvíamos falar somente, e aí o Senhor derramou sua graça sobre as nossas vidas, e daí nós reconhecemos Jesus como Senhor e Salvador, e nos arrependemos, e esse arrependimento tem que ser diário, e temos comunhão com o Senhor, isso gera alegria. Então vamos ler. Deus concede uma medida da sua graça como dádiva aos incrédulos. 1 Coríntios 1, versículo 4. Paulo falando: sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo. Então, nós recebemos a graça para nós termos o entendimento de que somos pecadores e precisamos do Senhor. Recebemos isso de Deus, que Deus maravilhoso, Ele não quer que ninguém se perca. Deus concede graça ao crente, olha aí, para que seja liberto do pecado, para que nele opere tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Nós já falamos, nós vamos ler Romanos 6, os versos 20 e 22. Diz assim, o 20, porque quando eres servos do pecado, estáveis livres da justiça. 22, mas agora, libertos do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para santificação e, por fim, a vida eterna. Essa palavra santificação significa separado das coisas mundanas. Não que você precisa se isolar em casa, não. Você precisa sim, sabendo que aquele lugar tem um pecado, você não vai. Se aquilo que você vai fazer é um pecado, não faça. Principalmente a gente vê na associação com ímpios, né? Vou fazer uma sociedade com ímpio. A palavra não te dá respaldo para que você faça. Porque o ímpio não tem o Senhor Jesus, não tem a direção do Espírito Santo. E você tem, então são julgos desiguais. Amém? Vamos voltar. Então, Deus concede graça ao crente para que ele seja liberto do pecado, para que nele opere tanto o querer como efetuar segundo a boa vontade. Sobre a obediência como um dom da graça de Deus. Para orar também, para crescer em Cristo Jesus e para testemunhar de Cristo. Deus concede graça, então, para liberto do pecado, a obediência da palavra como um dom da graça, graça para orar,
e graça para crescer em Cristo. Vamos ler 2 Pedro 3,18. Crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. 2 Pedro 3,18. Diz assim a palavra: antes, crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim como agora, como no dia da eternidade. Amém. Devemos diligentemente desejar e buscar a graça de Deus. Nós temos que buscar. Deus dá, mas Ele quer que nós venhamos a buscá-lo. Alguns dos meios pelos quais o crente recebe a graça de Deus são estudar as Escrituras Sagradas, obedecer os seus preceitos, ouvir a proclamação do Evangelho, orar, jejuar, adorar a Cristo, estar continuamente cheio do Espírito Santo, participar da ceia do Senhor para aqueles que foram batizados, porque sabemos que nisso opera a graça de Deus. Vamos ler Efésios 2, versículos 8 e 9. Já estou quase terminando. Efésios, capítulo 2, versos 8 e 9. Diz assim a palavra: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. Então, muitos pensam que fazendo as obras para Deus vão ganhar a vida eterna, vão ganhar a salvação. Estão enganados. Se não tiverem confessado o nome do Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador, se não tiverem se arrependido dos seus pecados, se não tiverem a fé genuína na pessoa do Senhor Jesus Cristo, se não entender o que é a graça de Deus, que recebeu a salvação pela graça de Deus, um dom gratuito de Deus, não porque ele fosse merecedor, nada é válido. Infelizmente, essa é a verdade. Por último, a graça de Deus pode ser resistida, pode ser recebida em vão, pode ser apagada, pode ser anulada e abandonada pelo próprio crente. Vamos ler em Gálatas 5, versículo 4? Olha só, você pode perder a graça, porque você pode até querer abandoná-la, querer apagá-la, querer anulá-la. Gálatas 5, versículo 4. Aqui é uma exortação a conservar a liberdade cristã. Então, Gálatas 5,4 diz: separados estais de Cristo, vós, os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Misericórdia, não? Crucificar Jesus de novo. Então, é isso que eu queria passar para os irmãos, passar para quem não tem o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, que a salvação é um dom da graça de Deus, a salvação é um processo, ela tem que ser diariamente, importa, sim, a fé salvífica e junto do arrependimento, porque Deus derrama a graça, é dele que vem a graça, para que nós venhamos entender que somos pecadores. Deus concede a medida da sua graça como uma dádiva aos incrédulos, a fim de poderem crer no Senhor Jesus Cristo. Devemos buscar diligentemente todos os dias a graça de Deus. Nós vemos os meios que recebemos a graça. Estudando a palavra, obedecendo os preceitos, ouvindo a proclamação do Evangelho, orando, jejuando, estando cheio do Espírito Santo e participando da ceia do Senhor para aqueles que foram batizados nas águas. E um alerta, né? A graça de Deus, nós vimos que ela pode ser resistida, ela pode ser recebida em vão
ela pode ser apagada, anulada e abandonada pelo crente. Vamos orar? Vamos orar. Que Deus possa operar mais nos corações através dessa palavra. Senhor Deus, meu Pai, no nome de Jesus, nesta manhã, nós meditamos sobre a salvação, Senhor. A salvação que é um processo, porque diariamente temos que nos enchermos do Espírito Santo, temos que buscar a graça do Senhor para o dia, para podermos resistir aos pecados, resistirmos à carne. Temos que todos os dias crucificarmos a nossa carne, porque Jesus fez isso por nós, por amor do Senhor Jesus. Ele se entregou na cruz do Calvário. Ali ele verteu sangue para que nós pudéssemos ter a vida eterna, em cumprimento do mandamento de Deus. Em nenhum momento Jesus na terra fez pecado, mas ele se fez pecador pela humanidade, para que, através da pessoa dele, chegássemos a Deus. Jesus ainda diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Caro ouvinte, se você ainda não se entregou, se você ainda não tem Jesus como Senhor e Salvador, neste momento onde você está, converse com Deus, converse com a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Peça que Deus derrame graça no seu coração para tirar o coração duro de pedra e colocar um coração de carne. Dentro desse coração novo, o Espírito Santo, que é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Oh, meu Deus, alcança, Senhor, aonde essa live estiver chegando, aquele que estiver necessitando de uma palavra, necessitando de uma salvação, essa salvação eterna, para que possamos morar com Deus no céu o resto das nossas vidas, adorando, louvando a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ó, meu Deus, entra com providência, Senhor, nessa pessoa que escuta e deseja a pessoa do Senhor Jesus Cristo, crendo que Jesus morreu pelos seus pecados e que Jesus é o Senhor e a autoridade máxima da vida dele ou dela. Ó, Senhor, nós temos o Senhor como o nosso suficiente Salvador. Ó Deus, nós cremos no poder da palavra, ela não voltará vazia. Meu Deus, eu te agradeço por esse momento aqui, esse momento que é um privilégio de estar falando do Senhor, na casa de oração do Senhor. Eu te agradeço, meu Deus, pelas nossas vidas, pela mudança e a graça que o Senhor dá nas nossas vidas, e que hoje nós tenhamos um dia cheio da presença do Senhor, buscando ao Senhor, para que possamos resistir a toda tentação, que seja uma tentação que venha sem o nosso consentimento, mas o diabo está ao nosso derredor tentando tragar as nossas vidas, porque ele não está contente por termos se entregado ao Senhor Jesus Cristo. Meu Deus, toma esse dia nas tuas mãos, faz o que te apraz. Eu te agradeço, em nome de Jesus, meu Deus. Amém.